Flamengo começa a preparação para jogo atrasado com o Sport no Campeonato Brasileiro. Histórico do jogo na Arena Pernambuco pode favorecer ao Mengão. Diretoria do Sport toma decisão complicada antes de partida que pode sacramentar o rebaixamento do clube pernambucano à Série B de 2026. Zagueiro do Flamengo reclama de não ter chance na seleção brasileira. Palmeiras terá desfalques significativos para jogo com o Santos e isso pode beneficiar o Flamengo. Fala galera boa, bem-vindos ao canal RD Flanovel, aqui é o Dieguinho Fla e você é mais do que bem-vindo. Então já dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, comenta, compartilha, hypa, ufa! Então, dá aquela moral pra gente e vamos pra notícia. Falando rápido assim, homenagem ao saudoso e querido rubro-negro Hernani Pires Ferreira, o eterno narrador do Hipódromo da Gávea. Os mais antigos aí sabem de quem eu tô falando. Meu pai lembra, né, pai? Muito. Hernani Pires Ferreira era o narrador da TV e Rádio Turf. Do livro Guinness. Isso, de falar mais palavras em menos tempo. Cento e poucas palavras em 1 minuto, 117 ou 116. E era muito bom, diga-se de passagem. Mas dito isto, a parada é a seguinte, galera. O Flamengo joga com o Sport no sábado. Jogo atrasado pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida vai acontecer na Arena Pernambuco e o Flamengo vai para lá com a possibilidade de ter um histórico positivo no retrospecto geral entre as duas equipes, especialmente no recorte da Arena Pernambuco. Bom, a Arena Pernambuco foi inaugurada visando a Copa do Mundo de 2014, que aconteceu no Brasil, e ela fica em São Lourenço da Mata, região metropolitana da cidade do Recife, a capital do estado. E o Flamengo já jogou com o Sport lá 4 vezes, onde em 2015 o Flamengo venceu por 1-0, gol do Everton Cardoso, motorzinho, e em 2016 perdeu para o Sport com gol do centroavante Edmilson por 1-0. Os outros 2 jogos foram empate. E o Flamengo pode, com uma vitória, chegar à vantagem no recorte do jogo da série histórica, com 2 vitórias, 1 resultado negativo e 2 empates. Então isso pode favorecer o Flamengo. E muita coisa está em jogo nessa partida, pelo seguinte: uma vitória do Flamengo nesse sábado vai ser significativa por 2 motivos. Primeiro, porque é o aniversário de 130 anos do Flamengo, é uma data importante. Segundo, vai colocar o Flamengo momentaneamente na liderança do Campeonato Brasileiro, que pode ser efetiva quando terminar o jogo do Santos com o Palmeiras, caso o Palmeiras tropece na Vila Belmiro. Um empate combinado com uma vitória do Flamengo já é o suficiente para o Flamengo assumir em definitivo a liderança do Brasileirão quando a quantidade de jogos se igualarem. Outra coisa também é que o jogo é significativo para o Sport, pois o Leão pernambucano, o rubro-negro campeão da Série B de 87, que dividiu o título com o Guarani, do módulo amarelo, parece o seguinte, galera: se perder para o Flamengo, só um empate já basta, mas se perder vai ser melhor ainda, o Sport estará matematicamente rebaixado à Série B de 2026, ou seja, vai voltar para o lugar dele, né, de origem. E focado nisso, a diretoria do Sport fez uma reunião onde estava o presidente Yuri Romão, que errou tudo no planejamento, gastou muito e entregou muito pouco, além do ex-presidente mandatário, deputado federal Luciano Bivar, e o presidente do Conselho Deliberativo do Sport. E esses 3 estão costurando a renúncia do presidente Yuri Romão e a convocatória de novas eleições para que o Sport eleja um novo presidente para 2026. E com isso o Sport acaba tendo situações fora de campo que podem implicar num baixo rendimento da equipe dentro de campo. Falando especificamente do Sport, galera, a equipe já teve vários treinadores ao longo da temporada 2025. Teve o Pepa, teve o Antônio Oliveira, 2 portugueses, além do Daniel Paulista, que já teve passagens anteriores pelo Sport. Agora está com César Lucena, que é um interino que vai levar o barco até o final do Campeonato Brasileiro, lá no dia 7 de dezembro. E a partir daí, o clube vai começar a planejar o ano de 2026. E o que isso tem a ver com o Flamengo? Muita coisa.
por conta do seguinte, os jogadores que lá estão são jogadores caros. Pelo menos 3 portugueses ali no elenco. Tem o João Silva, zagueiro, tem o Sérgio Oliveira, que é um meio armador, até um jogador razoável para permanecer no futebol brasileiro. Tem o centroavante Gonçalo Paciência, que também é outro português, além de outros estrangeiros, do bom goleiro Gabriel Vasconcelos. E esses jogadores têm mercado para a Série A e vão querer usar a partida do Flamengo, o Sport, para aparecer. Tem o atacante Léo Pereira também, que fez 2 gols contra o Atlético Mineiro. E esses caras vão dar a vida contra o Flamengo para aparecer, para não jogar a Série B do ano que vem. Então, quem pensa que esse jogo vai ser moleza, vai ser fácil para o Flamengo, depende. Só o Flamengo que pode fazer a partida ficar fácil. Não entrar achando que já ganhou e que está tudo certo, que vai ganhar o jogo a hora que quer, que vai acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu no jogo com o Fortaleza. Acabamos levando 1-0, depois tentamos de maneira desordenada, não conseguimos reverter o resultado e o Flamengo naufragou nessa partida. Apesar dos desfalques da data FIFA, o Flamengo tem condições e tem elenco para vencer o Sport tranquilamente até. E isso fará a diferença. Até porque o Flamengo, não tendo a Arrascaeta, vai ter o De La Cruz, que é um jogador que vai poder atuar na posição de origem dele, como meia de criação, ali, armador de jogadas, e pode ajudar o Flamengo num meio campo bem posicionado, com o Pulgar de primeiro volante e o Saul. O grande calcanhar de Aquiles do Flamengo vai ser a zaga, que a gente não tem o Danilo, convocado à seleção brasileira, e não tem o Léo Ortiz, que é o titular da posição. Ou seja, fica o jovem João Vitor Souza, de 17 anos, e fica o Léo Pereira para ajudar ali o menino, e o zagueiro Cleiton. Só que a temeridade de entrar com o Cleiton é de entrar com 2 canhotos. Eu não lembro se o João Vitor é canhoto. Se for canhoto também, o Flamengo tem a outra opção, que é o capitão da base, o Iago, que fez o gol do Sub-20, que levou o jogo com o Barcelona para os pênaltis, e o Flamengo acabou se sagrando bicampeão mundial. Então a gente precisa ficar de olho, confiar no que o Felipe Luiz vai fazer para a zaga. É só não ser teimoso e fazer a coisa do jeito certo, que tudo vai acontecer. Então o Flamengo tem peças para montar um bom time, tem o Cebolinha voltando de lesão e pode ser titular, junto com o Samuel Lino, se o Felipe Luiz bem quiser. Tem o Luiz Araújo, tem o Juninho, que quer queira, quer não é jogador para o Flamengo, mas pode atuar ali, o Flamengo precisa dele. Tem o Bruno Henrique, que está, a princípio, até quinta-feira, provavelmente, apto para jogar. Quinta-feira a gente vai saber o que vai acontecer, já que a situação dele lá no STJD foi interrompida por conta do auditor. Na hora de dar o voto, ele pediu vista do procedimento, então é esperar para saber o que vai acontecer ainda nessa semana. E vamos torcer para que dê tudo certo e que o Flamengo consiga sair de Pernambuco com os 3 pontos para voltar ao Rio de Janeiro sendo o líder do Brasileirão. Tá certo, galera? E vocês acreditam, como eu acredito, numa vitória do Flamengo frente ao Sport nessa partida do sábado? Pelas condições que o Flamengo se encontra e pelas condições que o Sport se encontra também, não só no Campeonato Brasileiro, mas dentro e fora de campo? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. E vamos falar de data FIFA, porque o Flamengo teve uma série de jogadores convocados às suas respectivas seleções. Mas teve um jogador, pai, e você que está assistindo aí do outro lado, que está se lamentando por não ter sido convocado para a seleção brasileira. Qual? É o zagueiro Léo Pereira, que questionou o técnico Carlo Ancelotti, porque outros zagueiros tiveram chance, até não apresentando rendimento. O Léo Pereira não falou do Fabrício Bruno, mas isso é por minha conta, que fez gol contra, falhou muito no jogo com o Japão e segue sendo convocado para a seleção brasileira. E o Léo Pereira, que vem sendo o melhor zagueiro pelo setor esquerdo no Campeonato Brasileiro e sendo importante na temporada do Flamengo, não recebeu chance. Léo Pereira e Léo Ortiz formam seguramente a melhor dupla de zaga do futebol da América do Sul. E o Léo Pereira, quando o Léo Ortiz não teve condições de jogar, segurou a zaga do Flamengo praticamente sozinho, cobrindo ele, cobrindo o Danilo e fazendo gols importantes, visto que o gol da abertura do placar do Flamengo com o Santos, vitória do Flamengo por 3-2 na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o gol que abriu o caminho para essa importante vitória foi do Léo Pereira. Então ele tem sido um zagueiro seguro, útil na defesa e útil no ataque. Além de que é um jogador que na bola aérea é um jogador importante e pode cobrar bem faltas da entrada da área, além do Arrascaeta ser também um jogador protagonista nessa função dentro do Flamengo. Então o Léo Pereira, que começou oscilando,
provou que poderia continuar no Flamengo, tá bem, dentro e fora de campo, e pode ser seguramente um zagueiro convocado para a Copa do Mundo de 2026. Você acha justa a reclamação do Léo Pereira, o questionamento dele de por que não tem recebido chance para a seleção brasileira? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre o zagueiro também, se cabe na seleção brasileira. Agora vamos falar do nosso concorrente direto, do Palmeiras, galera. Porque o Palmeiras também tem jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro com o Santos. E essa partida vai acontecer no sábado, às 21 horas, depois do jogo do Flamengo com o Sport, na Vila Belmiro. E a parada é a seguinte: o Palmeiras vai ter desfalque para essa partida em todos os setores do campo. Seja por convocação de seleção, seja por lesão ou por suspensão. Vamos falar dos convocados às suas respectivas seleções? O Uruguai convocou 3 jogadores do Palmeiras. Eu sei, Ralf, obrigado. A parada é a seguinte: os jogadores convocados foram para o Uruguai o Emiliano Martínez, volante, o lateral Joaquim Piquerez e o centroavante, atacante de ponta, Facundo Torres. Para a seleção argentina, o Flaco Lopes. Para a seleção brasileira, o Vitor Roque. Na seleção paraguaia foram 2 convocados do Palmeiras: o zagueiro Gustavo Gomes, o capitão do time sem mundial, e o meia atacante de velocidade Ramon Sosa. Agora, por suspensão, o meio-campo Andreas Pereira e também meio-campo /ala, o Alan, não estarão à disposição do técnico Abel Ferreira. O Andreas Pereira recebeu no jogo com o Mirassol o 3º cartão amarelo e o Alan no STJD pegou 2 jogos de suspensão por um cartão vermelho recebido no Campeonato Brasileiro. Como já tinha cumprido o primeiro jogo da suspensão automática, o Alan vai ficar de fora desse jogo com o Santos, cumprindo de imediato a 2ª partida de suspensão das 2, tá certo? Além deles, o goleiro Everton já não vem jogando no Palmeiras há algum tempo, dando a sua vaga ao Carlos Miguel. Pelo seguinte, galera, o Everton tá com uma fissura na mão e só deve voltar ao Palmeiras na temporada 2026. E aí, com essa série de desfalques, será que o Santos consegue vencer o Palmeiras para dar aquela mãozinha pro Flamengo? É esperar para ver, né, galera? Vamos torcer para que dê tudo certo, pois essa combinação de resultados da vitória do Flamengo frente ao Sport e da vitória do Santos contra o Palmeiras pode dar matematicamente a liderança para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, pois o Palmeiras perdendo para nos 68, empatando vai a 69 pontos e o Flamengo vencendo vai a 71 pontos no Brasileirão, iguala o Palmeiras em número de vitórias. Então vamos ficar de olho para saber o que vai acontecer no Brasileirão. Tá certo, galera? E aí, o que esperar dessa data FIFA e da próxima rodada do Brasileirão dos jogos atrasados? Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações para você não perder nada, comenta, hypa, compartilha. Saudações rubro-negras, tamo junto.